Começando pelo valor da multa, né? É recorde, né? Nunca existiu uma multa conjunta de tal valor para o TJD, que na verdade vai ser revertida à federação, onde foi combinada a pizza. Né? A pizza foi combinada entre Reinaldo Carneiro de Barros, presidente da federação, Leila e Casares. E a partir daí, essa questão, a gente está falando tanto de impunidade. Não é que exatamente os 7 denunciados do São Paulo ficaram impunes, mas eles foram apenas, entre aspas, multados, a não ser o Carlos Belmonte. Porque o Carlos Belmonte, além do pedido de desculpas da multa, está suspenso um mês. Esse foi suspenso. Foi o único dos 7 que foi suspenso. Carlos Belmonte está fora do Campeonato Paulista. Essa é uma das manchetes. Os jogadores, Tironi, é aquilo. Dos 3 denunciados, 2 estavam na súmula, né? Rafinha e Rato. O Caleri foi denunciado, mesmo sem estar na súmula, pelas imagens de vídeo. Só o Rafinha tem condição de jogo contra o Novo Horizontino, que pode manter ou tirar o São Paulo da fase final do campeonato. Mas o que mantém a rivalidade e a questão viva é, de fato, o acordão que não foi bem recebido pelo Palmeiras, até porque ficou evidente que tal pedido de desculpas do Belmonte, uma exigência da Leila e do Abel, tenha sido feito do jeito que foi, às vésperas do acordo, daquele jeito e tudo mais, num vídeo que nem eu, nem vocês vão engolir exatamente como desculpas. O Abel, a gente estava vendo a matéria do André, né, nosso companheiro, o Abel, ou quem cerca o Abel não se pronunciou oficialmente, mas quem cerca o Abel dizendo que quando ele comete excessos, ele pede desculpas imediatamente ou no dia seguinte, essa é a alegação do Abel, e não foi o caso do Belmonte. Depois o Anderson Barros apareceu para dizer que isso também é um tapa na cara da sociedade e tudo mais. Eu, sinceramente, senhor, o papel de vítima do Palmeiras também me soa um pouco exagerado, né? E fica nessa elucubração de e quando teremos o próximo São Paulo e Palmeiras, o que vai acontecer? Já que de lado a lado não existe nenhuma menção de recuo, né? Apesar do acordo costurado na Federação Paulista. Não me surpreendeu esse acordo, até porque o cheiro da pizza, para mim, ele veio primeiro com a atitude da federação em não punir de nenhuma forma nenhum envolvido na arbitragem do jogo São Paulo e Palmeiras, que foi o estopim para a confusão pós-jogo. A partir do momento em que a Federação Paulista de Futebol escala o senhor Matheus Candansan, que teve uma arbitragem desastrosa, na partida seguinte do campeonato, Santos e Inter de Limeira, para mim o cheiro da pizza estava feito. Né? Ninguém vai ser punido, na verdade, ou afastado, na verdade. A minha conclusão sobre aquilo que aconteceu, estava lá e vi tudo com muita cautela, é a seguinte. Pelo que aconteceu durante o jogo, Matheus Candansan, Daiane Muniz dos Santos, que é a VAR, e o quarto árbitro, deveriam ser suspensos pelo resto do Campeonato Paulista. E todos os 7 denunciados do São Paulo, incluindo os jogadores, deveriam ser suspensos para o resto do Campeonato Paulista. E o Palmeiras? O Palmeiras é a vítima? Não, o Palmeiras não é a vítima. O Palmeiras foi beneficiado claramente no jogo São Paulo e Palmeiras. Mas a comissão técnica do Palmeiras e o Abel tiveram um comportamento, se não idêntico, muito condenável durante o jogo em relação à arbitragem e não constaram em nenhum relatório, não, e saíram ilesos da coisa toda. É só você acompanhar. O Neto fez isso na Band. Acompanhar as imagens da comissão técnica do Palmeiras e do Abel. Já que eles não foram nem citados pelo Matheus Candansan e pelo quarto árbitro, eles também não podem entrar como vítimas. E me soa patético e ridículo quando o Anderson Barros, aquele mesmo que encurralou árbitros no Mineirão, naquele episódio que o Abel bateu a mão no celular de repórter, queira posar agora como paladino da situação.
Nessa história, ninguém tem razão. A pizza fede em vez de ela estar cheirosa, mas o Palmeiras como vítima, eu não engulo, cara, mas não engulo mesmo. Bom, a treta continua, Rodrigo. Você já tem uma pauta aí. Segunda-feira você vai ao sorteio. Provavelmente presenciará o reencontro de Leila e Casares. Afinal, os dois. Não sei se vão os dois, né? Vamos ver, nem sempre os presidentes vão. Pois é, mas é um bom ponto. Os dois podem estar no lá. Mínimo teremos o Anderson Barros e o Carlos Belmonte lá. Bom, o Carlos Belmonte pode, fora do país ele pode atuar. O Carlos Belmonte, que foi aí o mais punido. O Abel não gostou do vídeo que ele postou. Enfim, teve um grande acordão lá na federação com o Reinaldo Carneiro de Bastos, chamando os dois, chamando a Leila e o Casares no cantão. Olha, vamos acalmar e tal. Não adiantou nada, porque o Palmeiras não gostou, o Anderson Barros não gostou da resposta. Tio, só desculpa. Fala. Só a última coisa que eu esqueci de falar. Eu acho que o Abel tem todo o direito de processar o Belmonte lá pela questão xenófoba lá, extra TJD, Justiça comum. Esfera esportiva, fora a pizza, justiça comum. Acho que ele tem todo o direito de seguir em frente. Isso não é um caso só do São Paulo. Já aconteceu no Campeonato Brasileiro várias vezes, já clubes fazerem esse tipo de coisa em alguns estádios, irem chutar a porta de árbitro. Eu acho que isso aí deveria ser punido com perda de mando de campo. Chutou porta de árbitro para pressionar ele, perdeu um mando de campo. Porque o árbitro, por mais que esteja errado ou não, e eu discordo do Arnaldo que ele deveria ser suspenso, eu acho que os lances ali são discutíveis, até acho que tem erro, mas não acho que foi nada absurdo, não acho que ele deveria ficar na geladeira, mas isso aí é uma opinião subjetiva minha em relação ao Arnaldo. Mas assim, independente disso, ele tem que ter segurança para executar o trabalho dele. Ninguém pode bicar porta de árbitro ou ameaçá-lo de agressão. Isso aí deveria ser passível de perda de mando de campo em qualquer situação, não só do São Paulo. As coisas que já aconteceram várias vezes no Campeonato Brasileiro, essa coisa de chutar porta de árbitro, deveria ser punido porque você está ameaçando a pessoa que tem que ser a imparcial dentro do jogo. E isso, na minha opinião, não é admissível. Você tem que criar um ambiente de segurança para o árbitro, mesmo que ele cometa erros. Ele tem que estar seguro. Bom, se ali há um pedido de desculpas e, sei lá, os dirigentes do São Paulo se colocam à disposição para falar com o próprio Abel Ferreira, aí eu não vejo problema você divulgar um vídeo depois que você se acertou com o técnico do Palmeiras que foi ofendido na história. Flávio e Bruno, a opinião de vocês, esse vídeo aí do Belmonte, lembrando que o São Paulo vai pagar R$205 mil em multas para a Federação Paulista de Futebol e este é o maior acordo já feito pelo TJD de São Paulo. Flávio. Bom, é uma questão de preço, né? É uma questão de preço agora. Se você tiver qualquer coisa que você fizer, você compra. Eu já podia vender antes esse negócio. Vende antes. Olha, você tem direito a 15 palavrões, você paga uma cota. Pode até fazer vai começar o campeonato, você faz em cota. Você fala, você tem 8 no Campeonato Brasileiro. Se bem que isso é coisa daqui do STJD, o de lá faria também fácil. Porque eles são assim, né? Eles fazem isso. Não é STJD, TJD. O STJD foi o que fez aquele negócio de Fluminense português, inesquecível também. Tem muito desse cheiro aí. Então, quando começar o Campeonato Paulista do ano que vem, você compra cotas de palavrão. Palavrão, xingamento, pedido de desculpas, então você vai fazendo. Eu sempre falei, eu estou muito tranquilo em falar nisso, não dá para levar a sério esses tribunais. Ou você faz pena sumária ou não adianta nada. Eles são casuístas, eles fazem aquilo de acordo com o interesse do momento. R$250 mil para quem? O que vai ser feito com esse dinheiro? Pediu desculpas para quem? O Abel Ferreira nem sabia disso. É muito digno se o cara chega e pede desculpas e tal, beleza, não tem problema. O cara erra, pede desculpa, faz parte do jogo, é legal. É uma coisa até, eu entendo uma coisa bonita, digna. Civilizada. É bonito. Eu falei até encontro, mas de repente, se o Belmonte ligasse pro Abel Ferreira, claro, sei lá, não precisa nem se encontrar. Chegasse, seria legal. Manda um zap, não sei. Nenhum problema, tá tudo certo. Às vezes você fala, e o Abel, frise de novo, foi muito elegante quando falou do Belmonte. Ele falou assim, olha, ele pode ser até uma boa pessoa que perdeu a cabeça na hora e tal. Ele falou isso, ele deu a declaração na entrevista, que não é muito normal dele, né? Ele costuma... Mas não, ele foi elegante, ele foi... Aí eu achei que o pedido de desculpa do Belmonte veio em cima, disse, pô, o cara foi o atingido e foi legal, eu vou também fazer a minha parte. Não, era uma coisa armada. Era um pedido de desculpa armado. Ele pediu desculpa pro tribunal, gente. Que raio de tribunal? Desculpa do quê? O que o tribunal tem com isso? O tribunal é um intruso no futebol.
É um negócio só serve para encher o saco, só faz esse tipo de coisa. Eles não acrescentam nada. Nós já vimos, Vanderlei, eu já vi um julgamento onde o cara, a coisa estava tão armada, Pedro, que o cara colocou como prova da inocência dele o desenho do Pica-Pau e foi absolvido. Isso é real, o Vanderlei estava presente. Estava tão armado que o jogador ia ser absolvido, que o cara falou assim, eu vou colocar o vídeo de prova. Mas o rapaz que fez isso, que aliás, é um grande amigo meu, ele levou a fita errada e meteu o Pica-Pau. Quando ele meteu o Pica-Pau, como é que os caras iam fazer? Mantiveram, a ordem é absolver. Já absolveram. Então, o que os caras fazem? Não, vamos achar um jeitinho aqui para ficar não sei o quê, para não tirar os jogadores de final. É essa a função do tribunal? Mas de São Paulo e Palmeiras, cara, já tem 2 semanas que aconteceu esse jogo. Era um jogo que não valia nada, que não mudou a vida de ninguém. Acho que ninguém nem lembra o que aconteceu no jogo, só lembra dessas coisas. É impressionante como aqui gostam de circo, de picuinha, de um monte de coisa, né? E todo mundo que participa disso, né? É dirigente, torcida, imprensa, jogador, dirigente, todo mundo, né? Acho que, sei lá, vamos dizer assim, da comunidade do futebol, as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com o futebol diariamente, né? Seja como aquele torcedor que acompanha mais de perto, ou um jornalista, ou dirigente, ou técnico, ou jogador, ou árbitro, enfim. Cara, eu acho que uma grande parte nem gosta de futebol, gosta só dessas palhaçadas aí, porque ninguém... Assim, o jogo não importa, assim, importa quem xingou quem, se o juiz ajudou esse ou ajudou aquele. Acho que tem gente que se retirarem o jogo, não teve jogo, só vai ter uma palhaçada aí no fim, não vai sentir falta, cara. Sei lá, eu acho que pelo menos uns 60% das pessoas que estão direta ou indiretamente envolvidas no futebol com frequência, se por acaso alguém falar, olha... Não vai ter jogo, hein? Só vamos fazer uma palhaçada no fim. Acho que muita gente não vai perceber que não teve o jogo. Acho que muita gente vai... Se alguém contar depois, olha, você sabia que aquele jogo que a gente está discutindo aqui, a polêmica, não aconteceu? Cara, como não aconteceu? O cara nem vai saber, assim. É impressionante. Domingo teve o Liverpool e Manchester City, um jogo decisivo do inglês, teve um lance polêmico no final do jogo que poderia ser um pênalti pro Liverpool para ganhar o jogo. O Klopp até reclamou, achou que foi pênalti. Cara, eu acompanho até a imprensa internacional, não se fala mais do assunto. Foi domingo. Esse São Paulo e Palmeiras que não valia nada, foi há 2 semanas, ainda estão falando. E o jogo que era decisivo do principal campeonato nacional do mundo aconteceu há 4 dias, teve um lance polêmico e não se fala mais do assunto. Aqui está há 2 semanas falando de picuinha de um jogo que não valia nada. Assim, uma coisa impressionante. A diferença é que no jogo da Inglaterra teve futebol. Se fosse aqui ia ter confusão. Teve futebol, né? Aí um pouquinho diferente. Você tem o que falar do jogo. Aqui você não tem, né? Então vai fazer o quê? Vai de picuinha mesmo, não tem futebol. Se tivesse, a gente falava. Se fosse aqui, ia ter confusão. Ia ter o torcedor falando, mas o dirigente não colocou pressão na arbitragem, por isso que não marcou. Tem isso também. Tem. Os caras acham que isso resolve. Aqui os caras acham que a torcida na arquibancada ganha jogo, que dirigente que pressiona ganha jogo. O que não ganha jogo é time bom. Esse não. Isso não ganha jogo nada. Nunca. É torcida, é foguetório antes do jogo, é pressão. É isso que ganha jogo. Tá bom.